Nos vídeos anteriores, aprendemos sobre a interface list e a interface set e algumas de suas implementações, as classes que implementam essas interfaces. Vamos falar um pouco sobre essas duas interfaces, a list e a set? Lembrando que o Framework Collection é composto de interfaces, classes abstratas e classes concretas, para possibilitar, então, que o programador manipule coleções, sem se preocupar com a implementação. Entretanto, em alguns momentos, é importante que o programador conheça alguns detalhes, como, por exemplo, qual é o mecanismo guardado na memória para aquela coleção, né, que influencia diretamente na escolha, né, devido ao desempenho e também às características que o programador deseja. Então vamos analisar a interface list e a interface set. Né? Observem aqui os dois diagramas de classe, né, representando as duas interfaces, né, em que eu tenho diversos elementos, diversos métodos. Bom, dos métodos nós podemos destacar aqui que eles têm em comum o método add, add all, o clear, o contains, contains all, o equals, o hash code, o iterator, o remove all, o retain all, o size e o toArray. Bom, o método add, a gente já viu que serve para adicionar um elemento à coleção. O list ele possibilita adicionar um elemento em uma determinada posição da coleção. Enquanto que o set ele não tem esse tipo, né? Até mesmo por conta da forma que as filas vão se organizar para poder manter essa coleção na memória. Bom, eu posso pegar uma coleção e adicionar todos os elementos dessa coleção dentro da list ou dentro da set. Bom, para fazer isso, vai ser necessário navegar dentro dessa coleção que está sendo passada como um parâmetro. Ou, muitas vezes, o programador precisa fazer essa navegação. E é para isso que temos o método iterator, que me retorna um objeto que permite navegar nesta coleção, sem expor o formato dessa coleção. Então, eu não vou estar preocupado em qual é o índice que eu estou visitando naquele momento. A classe vai estar preocupada com isso e eu não vou estar preocupado. Né? Então, quando eu pedir, olha, qual é o próximo elemento? O iterator vai saber me dar. Né? E eu não vou estar preocupado em saber se eu estou na quinta ou na 10ª posição do meu vetor, que seja, ou da minha lista ligada, ou da forma como essas classes estão se organizando internamente. Em seguida, nós temos o método clear, que serve para zerar a coleção, né? Limpar essa coleção e a coleção ficar vazia. O contains, para encontrar o elemento, se um determinado elemento pertence ou não àquela coleção. E o contain also é para verificar se um conjunto de objetos estão dentro, todos eles estão dentro da coleção. O remove, para a partir de um objeto, removê-lo da minha coleção. E o remove all, a partir de um conjunto de objetos de uma coleção, eu remover todos os objetos dessa coleção que estão na coleção que eu quero que desejem que sejam removidos. O size, para me dizer o tamanho da minha coleção. E o toArray converte esse set ou essa lista em um conjunto, um array, um vetor de objetos. Bom, vocês devem ter percebido que esses métodos eles têm a mesma assinatura. Né? Então, eles possuem o mesmo nome e possuem a mesma quantidade e tipos de parâmetros. Isso se deve porque ambas, tanto list quanto set, eles seguindo uma hierarquia de classes, né, eles são filhas, né, eles implementam a interface collection. Então, a interface pode implementar uma outra interface, estender uma outra interface, na verdade. Então, nós temos aí uma interface pode estender outra interface. E todos os métodos dispostos nessas interfaces devem ser implementados na classe concreta, que será a implementação dessas interfaces. Bom, então a interface collection, ela que define esses métodos que eu acabei de citar para vocês. O add, para adicionar um objeto, o add all, para pegar todos os objetos de uma coleção e adicionar à coleção que está recebendo o método add all.
Clear, para limpar a coleção e então ficar vazia. Contains, recebendo um objeto, que é para verificar se o objeto seu objeto está contido nessa coleção. Is empty, para verificar se a coleção está vazia. O iterator, que me permite uma forma de navegar na coleção. O remove, passando como parâmetro um objeto, que aí serve para, então, solicitar que exclua este objeto da coleção. O size, para me dizer quantos elementos estão inseridos nessa coleção. E o toArray, para converter a coleção num vetor aqui, um array de objetos. Bom, e a classe, o Framework Collection, ele tem muito mais classes. Nós iremos ver em outros vídeos. Bom, de forma geral, o que nós fazemos? Primeiro ponto, né? Aqui a gente utiliza esse mapa para ajudar a decidir qual é as implementações que nós vamos estar utilizando. Então, partindo aqui do Start, nós temos o seguinte, olha, os objetos que você quer manipular, eles possuem um par valor-objeto, chave-objeto. Então, se possuir, a gente vai para cá e usa algumas instâncias de map, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Agora, se não, por exemplo, é uma coleção de objetos, ok? E a próxima pergunta que a gente vai ter, então a gente vai guardar só objetos, que aqui está marcado como values. O que nós vamos perguntar? É possível ter objetos duplicados? Se for possível, nós podemos usar uma array list. Se não for possível, aí a gente vai fazer uma próxima pergunta, que aí vai depender do desempenho que nós queremos dar para o nosso sistema. Nós vamos usar como tarefas de busca, né, essas questões de elementos, ou seja, vamos usar demasiadamente, com frequência, a métodos contain e remove. Okay? Se a resposta for sim, nós vamos para uma outra pergunta, que é verificar se a ordem dos elementos é importante, seja a ordem da forma como foi inserida ou uma ordem definida pelo programador. Agora, se a procura dos elementos, seja para remover, seja para verificar se o elemento está contido na coleção, não for prioritário, nós podemos usar o ArrayList. Por quê? O ArrayList, né, ele tem um certo desempenho maior ali para a realização da localização, já que ele tem que verificar dentro de cada posição do array se aquele elemento existe, visto que os elementos também não estão organizados. Bom, e então em seguida, né, se você for usar muito os métodos chamados a métodos de verificação de se contém ou remove, nós então perguntamos se a ordem é importante, independente se a ordem foi de inserção ou se foi por um critério aí de ordenação definida pelo programador. Se a ordem não foi importante, nós usamos um hash set. Que aí o que acontece? Veja, a procura é importante, mas a ordem dos elementos na coleção não é importante. Então usamos um hash set, que vimos que hash set ele tem um rápido desempenho na localização. Bom, agora, se a ordem for importante, nós temos que fazer o seguinte, perguntar qual ordem é importante? A ordem de inserção ou a ordem programada, a classificação programada pelo programador? Se for a classificação definida pelo programador, um critério definido pelo programador, então a gente usa um tree set. Agora, se o importante for a ordem de inserção, então usamos um linked hash set. Bom, nos próximos vídeos nós iremos ver essa outra parte do framework que trabalha com o mapeamento, né, chave ao objeto, né? E também vão ser considerados alguns pontos, que é a ordem dos elementos, à medida que eles forem inseridos, é importante? Se sim, nós usamos um hash map. Agora, se não, usamos um hash map. Se sim, temos que verificar o que é importante, a ordem de inserção ou a ordem dos valores, né, que vão estar definidos ali para o objeto. E aí, se a ordem dos valores, né, for mais importante, usamos um tree map. Agora, se for a ordem de inserção, um linked hash map.
Espero que vocês tenham compreendido algumas dicas aí para escolha dos elementos. E sair da escolha básica, sempre uso ArrayList. Eu vejo muito isso em programação, né? A gente acaba usando ArrayList, ArrayList, ArrayList. Entretanto, nós temos aí agora conhecimento suficiente para escolher uma implementação mais adequada, seja da list ou seja da set, melhorando a performance do nosso programa, tanto em tempo de execução quanto em uso de memória.